as apresentações, aí eu disponibilizo no cérebro. Eu vou pedir às equipes que forem se apresentar hoje para ficarem com as câmeras ligadas, tá bom? A equipe se apresenta, eu faço as anotações. No final, se tiver alguma dúvida, a gente tira as dúvidas e eu faço as minhas observações, certo? Conforme nós combinamos, 8 pontos da apresentação e 2 pontos dos relatórios que vocês irão enviar, né, próxima semana, quando finalizar todas as apresentações. Só não precisa fazer relatório da sua parte, da sua equipe, do seu conteúdo, só das demais apresentações, certo? Então, o primeiro grupo a se apresentar é formado por Paulo, Caio, Sara, Mariellen e Diana. Aí eu vou querer que vocês fiquem com as câmeras ligadas, tá bom? Quem estiver se apresentando e quem desejar. Pronto, professor, só um instante, só enquanto o Caio ajeita para ele já começar a apresentar a tela, viu? Certo. Só um momentinho, professora, que eu estou entrando aqui na sala pelo notebook. Tá bom. Não tem problema não, aguardo. Será que dá microfonia, Paulo? Deixa eu ligar aqui. Não, né? Eu acho que pode começar. Então, já pode começar? Podem iniciar, viu? Pronto. Fiquem à vontade. Certo. Boa noite, pessoal. Nosso grupo é formado pelo Caio, a Mariellen, eu, Sara e a Diana. Nós ficamos responsáveis por apresentar sobre a neurofisiologia. Caio, pode passar. Se demorar um pouquinho, é só esperar que a internet, viu? Pronto. Aqui está nosso sumário. Na nossa apresentação, a gente vai falar sobre o que é o sistema nervoso e por que ele é formado, as funções que o sistema nervoso possui, a sua divisão entre o SNC, que seja o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, a anatomia e fisiologia do neurônio, a comunicação celular e o sistema sensorial, além de voltar para a nossa área mesmo, né, e falar sobre um pouco das doenças e transtornos mentais e o tratamento farmacológico. Pode passar. Pronto. Primeiramente, o que é o sistema nervoso e pelo que ele é formado? O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo, podendo ser comparado com uma rede telefônica, vamos dizer assim, onde as mensagens são os pulsos elétricos
que são levados rapidamente por cabos transmissores, que são conhecidos como os nervos, que estabelecem uma comunicação com as outras partes do corpo, no caso, que estabelece uma conexão com a parte do corpo, com a estação central, vamos dizer assim, que seria o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios. O encéfalo é formado por três partes, onde o cérebro, primeiro o cérebro, que possui três funções, que seria a sensitiva, a motora e a função de integração. O cerebelo, que estabelece um controle com relação ao emocional e regula as atividades musculares, além do tronco encefálico, onde ele liga o encéfalo à medula espinhal. E, por fim, a unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, que é denominada de neurônio. Essa célula, como é que eu posso falar? É altamente especializada na recepção e condução dos impulsos nervosos de natureza elétrica. Não vou adentrar muito no assunto, porque já vai ter outra pessoa que vai falar sobre isso. Pode falar, não pode passar, cara. O sistema nervoso é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente, ou seja, perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Essa capacidade de perceber essas condições externas e também externas são feitas a partir de células especializadas, que são genericamente denominadas de células sensoriais. Cai e volta, não termina ainda não. Há células sensoriais em todas as partes do corpo e algumas são concentradas em alguns órgãos que são chamados de órgãos dos sentidos. Essas células e órgãos especializados na percepção das condições internas e externas do corpo constituem os nossos sentidos. Além disso, o sistema nervoso também é responsável pela regulação e coordenação de múltiplas atividades, além de manter o estado de consciência alerta. O cérebro é o centro de comando da rede. Todas as sensações e mensagens precisam ser levadas até ele para que possa enviar estímulos específicos para cada órgão do corpo humano. Entre outras palavras, né? O sistema nervoso é capaz de perceber milhares de estímulos, transmiti-los a diferentes partes do corpo e efetuar uma resposta que, agindo sobre o sistema muscular ou das glândulas, realiza movimentos e estimula secreções. Sobretudo, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, como já falado lá no sumário, em sistema nervoso e sistema periférico, onde essas duas terão suas funções específicas dentro do nosso corpo. Marielle, agora. Pode passar. Boa noite. Volta. Volta um slide, Caio. Não. Tá travando aqui. É a loucura Deixa aqui naquele do do... notebook, que tá passando direto. Tá passando direto. Tenta tirar da expansão da tela, deixar e voltar. Expandir, não. Dá pra me ouvir bem? Sim. Sim. Deixa aí. Vou falar um pouco sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele é localizado dentro da caixa craniana, ele é composto pelo cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano. E junto com a medula espinhal, forma todo o sistema central, nervoso central. É responsável por processar e integrar as informações. Pode passar, cara.
Aqui a gente tem a representação do encéfalo. No número 1, nós temos o cérebro, que ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, que é o número 2, aí representado, representa a maior porção do encéfalo e é formado por dois hemisférios, direito e esquerdo, sendo dividido em partes denominadas de lóbulos. E nele encontramos circunvalações denominadas giros. Na parte 3, que é essa partezinha rosa, é o diencéfalo. Ele é constituído pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subatálamo. Ele age como um centro primário para o processamento de informações sensoriais e controle autonômico. Nessa outra partezinha colorida embaixo, a gente tem o tronco encefálico, que é onde tem o número 4. Toda essa partezinha colorida de lilás, amarelo e verde é o tronco encefálico. Nessa partezinha meio lilás é o mesencéfalo, responsável pelo movimento dos olhos, processamento visual e auditivo, pelo estado de alerta e regulação de temperatura. Onde tem o número 6, na parte amarela, é a ponte. Também é chamada de protuberância. Tem como função transmitir as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Na parte verde, o número 7, é o bulbo. Tem função relacionada com a respiração e é considerado um centro vital. Ele também está relacionado com os reflexos e as transmissões de informações sensoriais e motoras. No 8, a gente tem um cerebelo, onde tem o númerozinho 8, e onde está o número 9, nessa partezinha branca, é a medula espinhal. Ela é responsável pela condução de impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo. Produz impulsos e coordena atividades musculares e os reflexos. O sistema nervoso central, ele capta informações para o corpo e ele é revestido por um conjunto de membranas. Pode passar, Caio. Acho que não salvou a imagem. Eu tinha colocado a imagem das meninges, que são as membranas que revestem o encéfalo. É a pia mata, a dura mata e a aracnoide, porque não ficou a imagem. O cérebro é o órgão que controla a maioria das funções no corpo. Ele possui dois hemisférios que controlam diversas funções. Por exemplo, o lado direito ele é responsável pelo raciocínio e o lado esquerdo pela criatividade e outras diversas funções. Pode passar, Caio. Aqui a gente tem as imagens dos lobos que eu falei. É a frontal, temporal, occipital, parietal e insulto. Só um instante. Caio, volta um pouco para aquela imagem que está o cerebelo. Acho que volta 2. Sim. A camada mais externa do cérebro é o córtex, dividido em 5 lóbulos. São eles frontal, parietal, temporal, occipital e insula. Cada lóbulo daquele ele não funciona sozinho. A medula espinhal, que é o número 9, aqui na imagem, é uma espécie de cordão de tecido nervoso que passa pelo canal da coluna vertebral. Ela é subordinada ao cérebro, mas pode agir de forma independente. Ela também controla os movimentos do corpo, por isso que qualquer pancada nessa região pode causar um dano físico ou psicológico. Pode passar, Caio. Passa. Volta. É naquela que tá pulando, tem que fazer vídeo de novo. Nessa aí.
O sistema nervoso periférico, ele conduz as informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e traz de volta as informações para os órgãos. Todo esse sistema é formado por nervos e gânglios. Os gânglios correspondem a um aglomerado de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. Os nervos são filamentos nervosos envolvidos por tecidos conjuntivos. Se ramificam por toda a extensão do corpo e são responsáveis pela comunicação entre os órgãos e o sistema nervoso central. Existem 3 tipos de nervos. Os sensitivos, que são chamados de aferentes. Temos os motores, que são chamados de eferentes. E temos os mistos, que eles são sensitivos e motores simultaneamente. Existem também 3 tipos de nervos. Eles são divididos em raquidianos e cranianos. Os raquidianos, eles realizam a conexão da medula espinhal com os diversos músculos do corpo e os cranianos a conexão do encéfalo para os músculos ou dos órgãos sensoriais até o encéfalo. O sistema nervoso periférico, ele se subdivide em sistema nervoso somático e autônomo. O sistema nervoso somático, ele é composto por fibras motoras que levam os impulsos do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos e é responsável por controlar os movimentos voluntários das pernas, braços, tronco. Já o sistema nervoso autônomo, também formado por fibras motoras, ele conduz os impulsos do sistema nervoso central para os músculos lisos das vísceras e do coração. A sua principal função é comandar os órgãos internos do corpo e as atividades involuntárias. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 2 partes que garantem o equilíbrio do corpo. É o sistema nervoso simpático e o parasimpático. São 2 sistemas totalmente opostos, mas que, como eu falei, mantêm o equilíbrio do corpo. O simpático, ele é responsável pela alteração no organismo em situação de estresse ou emergência. Ou seja, deixa o indivíduo em estado de alerta, preparado para reagir com as situações que estejam acontecendo. Já o parasimpático, ele é o oposto. Ele acalma o corpo, ele desfaz toda a alerta que o simpático criou. Ele tem a função de fazer o organismo relaxar e voltar ao seu estado normal de calma, anterior à situação que ocorreu. E também controlar alguns sistemas e ações não conscientes, como, por exemplo, a respiração. Vai passar? Pode, já terminei. Boa noite, tá dando para me escutar? Dá. Tá Sim. vai. Eu vou falar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do neurônio. Começando aqui pela anatomia. A primeira coisa que tem é o núcleo. O núcleo é o que está presente em basicamente todas as células e não é diferente na célula do neurônio, né? Na célula nervosa. É onde está presente as principais organelas. Logo aqui na ponta tem os dendritos, que são onde a transferência de informação ela é geralmente recebida nos dendritos através de sinais químicos. Depois ela viaja por todo o corpo celular, pelos axônios, e aí ocorre o impulso elétrico. Pronto, o axônio é a parte do neurônio responsável pela condução dos impulsos elétricos, que partem do corpo celular até o local mais distante. O corpo celular é onde está localizado o núcleo e de onde partem os prolongamentos da célula nervosa. Na bainha de mielina é tipo um isolamento térmico. A bainha é formada por 2 tipos celulares, os oligodendrócitos,
que é no sistema nervoso, e as células de Schwann, que é no sistema nervoso periférico. Entre as bainhas tem umas falhas. Essas falhas elas são chamadas de nódulos de Ranvier. No final é o terminal de axônio ou o terminal de transmissão, que é que é a parte mais extrema do corpo celular, do axônio, e ele se ramifica. Pronto, pode passar. Pronto. Classificações dos neurônios, segundo o número de prolongamentos. O neurônio ele pode ser classificado em 3 tipos, de acordo com o prolongamento, que é o pseudo-unicelular, que ele apresenta um prolongamento único, próximo ao corpo celular, que se divide em 2. O neurônio bipolar, ele apresenta o dendrito e axônio, e os multipolares, que são os mais comuns, eles apresentam mais de 2 tipos celulares. Pode passar. Pronto. Fisiologia do neurônio. O neurônio é uma célula altamente especializada na transmissão de informação na forma de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são fenômenos químicos que utilizam certas propriedades e substâncias, as membranas plasmáticas, que permitem que sejam criado e transmitido um impulso elétrico. No que se refere à função dos neurônios, eles podem ser classificados em 3 tipos. Os motores, que a função é transmitir o sinal vindo do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Pode ser sensoriais, né, neurônios sensoriais, que são receptores dos estímulos sensoriais do meio ambiente ou do próprio organismo. E os interneurônios, que são encontrados somente no sistema nervoso central e conectam um neurônio ao outro. Se você pensar sobre o papel do neurônio, é possível fazer três interferências gerais, né? Que ele possui 3 funções básicas, que é receber informação, sinalizar se essa informação vai ser repassada ou não, e comunicar às células-alvo, que são os outros neurônios, ou músculos ou glândulas. Pode passar. Boa noite. Tá todo mundo conseguindo me escutar bem também? Sim, Eu vou falar um pouco sobre a comunicação celular e o sistema sensorial. Ou seja, é aquela parte do sistema nervoso que explica como a gente percebe o ambiente ao nosso redor e também os nossos sentidos assim internos, tipo a dor e demais. Bom, como é que a gente vai perceber esses estímulos? Através de receptores. Os receptores, eles são responsáveis pela captação da energia do estímulo e sua conversão em um sinal biológico. E os receptores, eles são divididos basicamente entre esses 5 tipos. São os quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores e nociceptores. Os quimiorreceptores, eles são aqueles receptores que captam, que respondem a ligantes químicos que se ligam ao receptor. Tem um quadro depois desse slide que vai fazer uma relação entre cada receptor e o órgão que vai assimilar esse estímulo. O mecanorreceptor respondem a diversas formas de energia mecânica, incluindo pressão, vibração, gravidade, aceleração e som. Os termorreceptores, eles respondem ao calor. Fotorreceptores respondem ao estímulo luminoso. E os nociceptores, eles estão presentes em todo o nosso corpo e são capazes de enviar sinais que causam a percepção da dor. Vou passar aqui, depois eu volto para a transdução. Não colocaram a parte não, mas tudo bem. Eu vou
O problema no Canva é que ele passa direto 2 slides. É, qual a modalidade sensorial, por exemplo, que está relacionada aos quimiorreceptores? O olfato, ou seja, a gente percebe o cheiro das coisas através de quimiorreceptores que estão presentes no epitélio olfativo, ou seja, são substâncias químicas voláteis que se dispersam no ar e elas entram na nossa cavidade nasal e a gente percebe através de substâncias químicas e dos quimiorreceptores. Mecanorreceptores, a gente tem audição, que a gente percebe pelas ondas de pressão, através das células ciliadas da cóclea, na parte do ouvido interno. A questão do equilíbrio também, a gente percebe através dos mecanorreceptores, através das células ciliadas dos canais semicirculares utrículo e sáculo, que é do ouvido interno também. E o tato também, através de mecanorreceptores, questão da pressão e vibração. Não é o tato somente das mãos, é também todo o corpo, que a gente sente também, só que a sensibilidade é menor. Corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Merkel e etc., que é a parte da pele. Termorreceptores, a temperatura, a gente percebe através das terminações livres dos neurônios aferentes, que são aqueles que sentem. Lembrando que a colega explicou, o aferente é aquele que a gente sente, aí transmite sinal até o cérebro, e os eferentes são aqueles que vêm do cérebro até os músculos ou qualquer outro órgão, que é para efetuar qualquer ação. Fotorreceptores, a gente questão da visão, que a gente percebe através dos cones e bastonetes presentes na retina. E por último, os nociceptores, a gente percebe através dos órgãos tendinosos de Golgi, fusos musculares, receptores articulares e etc. Ou seja, músculos e tendões. Esses receptores estão presentes nessas partes, que faz com que a gente perceba os estímulos de dor. E é isso. Aí a parte da transdução. O que acontece? A gente vai receber esses estímulos através desses receptores de uma forma. Só que o nosso sistema nervoso, ele não compreende, ele não vai transmitir essa informação nesse formato. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma transdução. Vai mudar. Porque vem, por exemplo, mecanorreceptor vem como energia mecânica, termorreceptor como energia térmica. Ele vai transformar isso na energia elétrica, no impulso elétrico, que essa é a linguagem do nosso sistema nervoso. Os estímulos sensoriais recebidos interagem com a célula sensorial, modificando de acordo com a natureza do estímulo, causando a abertura ou fechamento de canais iônicos. Por fim, gerando potenciais de ação, sinais elétricos, que seguirão pelas vias sensoriais. Ou seja, a partir do momento que ele recebe a informação, ele transforma em um impulso elétrico que vai ser levado por todo o nosso sistema nervoso até o nosso cérebro, que é o que a gente vai continuar falando. A gente vai no caminho aqui até chegar no cérebro. Se deu certo agora. Pronto. Vias sensoriais. A partir do momento que a gente recebe o estímulo, aí vamos passar pelas vias sensoriais, que são formadas por neurônios, que é a célula fundamental do sistema nervoso, e suas fibras nervosas, ao longo das quais a informação sensorial é conduzida dos receptores até as áreas centrais do respectivo sistema sensorial. Para que ocorra uma resposta a um determinado sinal, os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra. Essa passagem ocorre em uma região especializada que recebe o nome de sinapse. Estrutura da sinapse. Não foi colocada a imagem.
Mas tudo bem. A imagem tá no outro, eu acho. Tá no próximo, né? Deixa eu colocar primeiro nela para ver se... Certo. Pronto. Tá aqui. É nesse espaço aqui, ó, que ocorre a sinapse. Eu vou falar daqui a pouco. O campo colabora. Pronto. Show. Retomando aqui. A gente vai receber o estímulo, vai ser traduzido, vai transformar em um impulso nervoso. Aí vão passar pelas vias sensoriais, que é do sistema nervoso. Quando entra no sistema nervoso, essa informação vai ser transmitida através dos neurônios. Quando vai ocorrer a passagem de um neurônio para outro, vai ser através da sinapse química, no caso. Aí tem todo um processo. E nesse processo sináptico, a gente tem 3 elementos básicos aqui que a gente tem que falar. O neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico é aquele que primeiro recebe a informação, vai passar por ele, por todo o seu corpo, até chegar no seu terminal. Lembra que foi o que Sara explicou. Ele recebe a informação pelos dendritos. Essa informação, esse impulso elétrico vai passar pelo corpo celular, depois vai passar pelos axônios, até chegar no terminal do axônio. No terminal do axônio, vai ser a parte onde ele vai transferir essa informação para o outro neurônio. Só que essa transferência, ela não vai ocorrer contato, não vai ter um contato. Vai ter uma certa distância entre o terminal do axônio desse neurônio para os dendritos desse próximo neurônio. Esse espaço entre um neurônio e outro é chamado de fenda sináptica. Esse primeiro neurônio é o neurônio pré-sináptico e esse segundo neurônio é o neurônio pós-sináptico, ele que vai receber a informação. Deixa eu ver aqui o processo. Processo sináptico. Ó. E como é que vai acontecer, então, essa transferência, já que não vai ter o contato? Vai ser através de neurotransmissores. Essa parte aqui, esse primeiro, o neurônio pré-sináptico, ele vai ter os neurotransmissores que vão ser enviados para o neurônio pós-sináptico. Mas, primeiramente, o neurotransmissor é sintetizado e armazenado em vesículas para estar sempre disponível quando for para passar a informação. Depois, um potencial de ação invade a membrana pré-sináptica, que é essa primeira. Depois, a despolarização do terminal pré-sináptico provoca a abertura de canais de cálcio, dependentes de voltagem, ou seja, vão abrir canais de cálcio, mas esses canais de cálcio vão depender de uma certa voltagem. Em seguida, ocorre um influxo de cálcio pelos canais, ou seja, eles entram. Este cálcio faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática. Com isso, o neurotransmissor é liberado para a fenda sináptica via exocitose. Ou seja, finalmente, o neurônio pré-sináptico ele vai liberar os neurotransmissores via exocitose. O neurotransmissor se une a receptores na membrana pós-sináptica, receptores aqui no neurônio pós-sináptico. Ocorre em seguida a abertura ou fechamento dos canais. Depois, a corrente pós-sináptica causa potenciais excitatórios ou inibitórios que mudam a excitabilidade da célula pós-sináptica. Por fim, ocorre uma recuperação da membrana vesicular da membrana plasmática. Ou seja, tem todo esse processo para que a informação seja passada de um neurônio para o outro. Só que isso acontece em milésimos de segundos. Deixa eu passar aqui. Sensoriais. Ó, aqui é a imagem para entender o que eu tinha falado anteriormente. Esse aqui, acho que dá para ver o mouse. Deixa eu dar.
Esse aqui vai ser o neurônio pré-sináptico e esse vai ser o neurônio pós-sináptico. Essas bolinhas aqui, ó, são os neurotransmissores que eles vão ser enviados do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Os pós-sinápticos eles terão esses receptores que vão se vincular aos neurotransmissores e vão receber o estímulo que vai excitar o neurônio pós-sináptico. Pronto. Aí, esse processo da sinapse química, no caso, ela vai percorrer todo o caminho desde do órgão que você recebeu o estímulo até o nosso sistema nervoso central, a parte do cérebro, até chegar no cérebro. Dependendo do estímulo, vai ter uma área específica que vai interpretar aquela informação, que são as áreas sensoriais centrais. Bom, é a área do córtex cerebral em que as informações sensoriais são interpretadas para gerar sensações e percepções. Cada uma das principais divisões do encéfalo processa uma ou mais tipos de informação sensorial. Por exemplo, o mesencéfalo ele recebe informações visuais, o bulbo recebe aferências geradas a partir dos sons e do gosto, o cerebelo processa principalmente as informações do equilíbrio. Estas vias, junto àquelas que levam informação do sistema somatossensorial, projetam-se ao tálamo, o qual atua em uma estação de retransmissão e processamento antes que a informação seja repassada ao cérebro. Como tem aqui nessa imagem, dependendo de cada parte do sistema sensorial, eles vão ser levados a uma parte específica do nosso encéfalo para ser processada. Por exemplo, a audição, ela vai ser processada lá no lobo. A audição vai ser lá no lobo temporal. A visão vai ser processada no lobo occipital. O olfato e o paladar no lobo frontal. Sensações do corpo, dor, temperatura, pressão, tato serão processadas no lobo parietal. E sensações de equilíbrio vai ser processado no cerebelo. E é assim que a gente vai perceber todas as sensações que a gente tem do nosso exterior e também do nosso interior. Aí aqui tem um vídeo que eu coloquei que demonstra direitinho a questão da sinapse, que vem do neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico, e os neurotransmissores. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no começo. Só uma parte. Esse é o neurônio pré-sináptico. É isso, da minha parte. Obrigado. Boa noite, turma. Me perdoe pela voz, é que eu estou um pouco doente. Se vocês não conseguirem ouvir, vocês me avisem. Bom, eu vim falar um pouco sobre as doenças degenerativas do sistema nervoso. Para começar, o primeiro ponto, o que são essas doenças degenerativas?
Essas doenças são aquelas doenças que prejudicam a parte do corpo que é composto por cérebro, medula espinhal e nervos, como já vimos várias vezes nas aulas. Outro ponto é como essas doenças funcionam. Primeiramente, para você entender como funcionam as Diana, doenças. Oi. só um minutinho. Tu pode ligar a tua câmera? Professora, eu acho melhor não, eu tô muito doente. Uhum. Ok. Posso continuar? Pode sim. Bom, voltando ao segundo ponto. Como essas doenças elas funcionam. Primeiramente, para entender como essas doenças funcionam, você precisa saber que você está falando de uma doença crônica e que não pode ser transmitida. Esse tipo de doença, ele afeta as células do corpo de forma constante e irreversível, afetando também a visão, os olhos, os vasos sanguíneos, entre outros lugares. De acordo com que o corpo sai do estado de falta de sintoma e começa a demonstrá-los, a presença de sintomas da doença vai piorando progressivamente e assim começa a limitar algumas funções básicas do corpo. As causas do surgimento dessas doenças estão diretamente relacionadas com aspectos genéticos, fatores ambientais, sedentarismo e também outros fatores. Um ponto que a gente precisa falar são as principais doenças degenerativas que muitos de vocês já conhecem. As doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e a doença de Parkinson, e a esclerose lateral amiotrófica, são enfermidades que afetam regiões do cérebro, causando perda irreversível dos neurônios. A etiologia dessas doenças é desconhecida, mas sabe-se que a neuroinflamação está associada às mesmas. As respostas inflamatórias, envolvendo a micrologia e os astrócitos, contribuem para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, assim como os mediadores anti-inflamatórios, como as citocinas, que podem induzir o dano neural. Caio, pula o slide, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre as ações farmacológicas que podem ser usadas nessas doenças neurodegenerativas. Um desses possíveis tratamentos neurodegenerativos. Atualmente, não há cura nem tratamento específico para essas doenças. O uso de medicamento alivia os sintomas da doença e proporciona melhores condições de vida aos doentes. Porém, diferentes trabalhos investigam o potencial efeito de drogas anti-inflamatórias para o tratamento de doenças neurodegenerativas. Alguns estudos epidemiológicos surgem que tais drogas podem atrasar a doença de Alzheimer. A gente sabe que anti-inflamatórios não esteroidais possuem efeito protetor quando for avaliado o risco de se desenvolver a doença de Alzheimer, para as populações onde o uso desses medicamentos foram de 2 ou mais anos. Porém, em ensaios clínicos, os resultados não foram muito satisfatórios. Outro tipo de fármaco é o uso de imunossupressores com possíveis tratamentos para as doenças. Como descrito anteriormente, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, possuem um caráter de inflamação, em que a micrologia e outras células imunes contribuem para a evolução desse processo. Por isso, a modulação da atividade dessas células e também da inflamação poderia ser uma opção terapêutica para o tratamento dessas doenças. A seguir, eu vou discutir os possíveis efeitos dos neuroprotetores de drogas imunossupressoras em diferentes processos neurodegenerativos. A rapamicina. A rapamicina é um antibiótico imunossupressor natural e é considerado um potente imunossupressor, uma vez que inibe a ativação de células T. Dessa forma, o uso da rapamicina para doenças neurodegenerativas com acúmulo anormal de agregados de proteína seria benéfico. Além disso, alguns estudos apresentam outros benefícios, como a neuroproteção, melhorando a cognição e a redução de níveis de proteína. Um estudo com rapamicina em camundongos teve um gene que demonstrou que a
fosforilação é diminuída e marcadores de autofagia são aumentados pelo uso da droga. Sugeriram ainda a rapamicina não afeta o início da doença, mas aumenta a sobrevivência devido ao aumento do efeito protetor induzido pela autofagia. Além da atividade neuroprotetora, um estudo mostrou também que a rapamicina como um agente para aliviar efeitos secundários causados pelo tratamento prolongado com a levodopa. Para quem não sabe, a levodopa é um fármaco que é muito usado na doença de Alzheimer. Esse fármaco ele tem muito efeito colateral e esses efeitos vêm em curto prazo, como o de vômito, de anorexia, insônia, náusea, entre vários outros. E esse fármaco da rapamicina ajuda a aliviar, como eu já disse, e é muito utilizado quando a pessoa já está um tanto debilitada por conta desses sintomas, por conta da doença, por conta de tudo que acontece, né? Então, gente, me desculpe, mas foi isso que eu consegui. Passa o slide, Caio. Aí, apresentando qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar agora que a gente pode tirar. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Primeiramente, né, eu quero parabenizar a equipe. Gostei muito da apresentação. Riquíssima em conteúdo. No tempo que nós programamos, né, realmente mostra que vocês se prepararam. Diana, quando eu pedi para ligar a câmera é porque a gente vê até a segurança, né, da maneira que vocês se expressam, eu gosto de avaliar. Mas só pela sua voz eu consigo perceber realmente que você está adoentada. Com relação aos slides, parabéns a quem fez os slides, estão ótimos, muito bem elaborados, muito bem organizados, bem dinâmicos, né? Achei massa essas imagens no preto, né? Ficou destacando muito as estruturas. Quem fez os slides? Foi Sara. Ficaram ótimos, Sara, bem, tudo alinhadinho, né? E queria saber se algum dos alunos tem alguma pergunta. Algum dos colegas de vocês. Eu combinaram para ninguém perguntar. Não vale não, viu? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Diana está pronta para tirar todas as dúvidas. Né, Diana? É sim, professor. Alguém tem alguma pergunta? A única coisa que eu vi foram só, assim, pronúncias de algumas palavras. Um exemplo, Paulo, cerebelo, né? Falou cerebelo. Diana, a levodopa, ela falou outra coisa. Mas isso é normal, quando a gente não conhece os nomes, e vocês vão pegando o hábito, se familiarizando com esses termos com o passar dos tempos, certo? A levodopa, que é um fármaco utilizado, ela falou levodopa, eu acho, que foi isso. E teve outro termo, é porque eu só fiz a anotação desses dois. Mas isso é normal, gostei muito, abordaram anatomicamente o sistema nervoso central, fisiologia, histologia, né? Com o nosso curso de farmácia. Então, da professora Silmara, vocês só têm parabéns. Obrigado. Missão cumprida. Vamos para a próxima equipe. Gildênia, Luísa, Breno e Romério. Boa noite, pessoal. A nossa equipe é formada por eu, Breno, Luísa e Romério. O Breno vai dar início aí à apresentação. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. A gente ficou com as membranas biológicas. Pode passar, Juliana.
O que são membranas biológicas? As membranas biológicas são estruturas dinâmicas e desempenham suas funções fisiológicas vitais, permitindo que as células interajam umas com as outras e com moléculas de seu ambiente. As membranas regulam ainda quais moléculas e íons podem entrar ou sair de uma célula, caracterizando assim uma das suas mais importantes propriedades, que é permeabilidade seletiva. Perdão. Vou passar, Dani. Estrutura de uma membrana biológica. A organização física e o funcionamento de todas as membranas biológicas dependem fundamentalmente dos seus constituintes, que são os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Vou passar, Dani. Lipídios. Os lipídios estabilizam a integridade física da membrana e criam uma barreira efetiva que a impede a rápida passagem de materiais hidrofílicos, exercendo, desse modo, um controle sobre a passagem de partículas. Os lipídios da membrana biológica constituem-se principalmente de fosfolipídios. A molécula fosfolipídica possui tanto regiões hidrofílicas quanto hidrofóbicas. Perdão. Pode passar, né? Só um minuto, pessoal, é porque eu estou apenas com o celular e tenho que fazer o compartilhamento e assistir a aula ao mesmo tempo. Eu estou vendo aqui que eu não consigo ativar a minha câmera, professora, durante a apresentação, porque eu estou apenas no telefone. Pode ser assim? Ela falou no chat que pode, Judene. Não sei se conseguiu ver. Então, professor, aí eu passo a vez para a Judânia. Gildênia, não consegue ligar a câmera com compartilhamento. Aí você pode fazer sem a câmera estar ligada, tá bom? Certo. Vocês não estavam me ouvindo, é porque o fone estava desligado e eu não percebi. Não Desculpa. estava parado. Podem continuar. Ok, dando continuidade aqui, sobre os lipídios. Na região hidrofílica, a região hidrofílica corresponde à região de cabeça de um fosfolipídio, sendo eletricamente carregada e por isso se associa a moléculas polares de água. Já a região hidrofóbica refere-se às longas caudas de ácidos graxos não polares, não sendo, pois, solúveis em água ou capazes de se associarem a substâncias hidrofílicas. Nos esteróis, as membranas biológicas contêm, além de fosfoglicerídeos, glicolipídios, como parte do componente lipídico. Os esteróis estão presentes nos eucariontos. O colesterol nas membranas animais e em compostos semelhantes, chamados de fitoesteróis nas plantas. Só para complementar aqui, os esteróis estão presentes nos eucariontos e são importantes porque, através da concentração deles, as células podem variar a fluidez da membrana. Aqui no colesterol, nós vemos que a presença do colesterol é um dos elementos que pode aumentar o grau de rigidez apresentado pela bicamada, e o colesterol não faz parte da estrutura da membrana de células vegetais. A participação, desculpa aí os fogos, pessoal, porque aqui está tendo umas celebrações. O colesterol não faz parte da estrutura da membrana
de células vegetais. E a participação do colesterol torna as membranas animais menos fluidos do que as membranas vegetais e as membranas de procariontes, que não contêm quantidade consideráveis de esteroides e são as mais fluidas de todas. As proteínas de membranas. Todas as membranas biológicas contêm proteínas. Diversas proteínas de membranas inserem-se na bicamada fosfolipídica ou atravessam da mesma forma que os fosfolipídios. Essas proteínas possuem tanto regiões hidrofílicas quanto regiões hidrofóbicas, justificando a forma como interagem com a bicamada. Só para complementar aqui, as proteínas de membrana, elas exercem funções nas células importantes como o transporte de substâncias, a atividade enzimáticas e a comunicação entre as células. Eu vou passar a palavra para o meu próximo colega, que é o João Romério. José Romério, perdão. Vou passar, Judeia. Não passou ainda não aqui, viu? É isso aí, José. Hidrofílicas. Falando aqui das regiões hidrofílicas, sequência de aminoácidos com cadeias laterais hidrofílicas oferecem determinadas regiões da proteína. Ixi, os fogos estão morando aí. Da proteína, Só um uma instante, eu vou característica desligar aqui. polar. Saiu. Característica polar. Tais regiões ou domínios interagem com a água, posicionando-se para fora, no ambiente aquoso, extracelular ou voltado para ambientes citoplasmáticos. Pode passar. Falando agora das regiões hidrofóbicas, hidro, que vem de água, fóbico, medo, ou seja, elas não interagem bem com a água. São sequências de aminoácidos com cadeias laterais hidrofóbicas, conferem outras regiões das proteínas com caráter não polar. Esses domínios interagem com cadeias de ácidos graxos no interior da bicamada fosfolipídica, distantes, pois, da água. Alguns exemplos aí de aminoácidos. A alanina, isoleucina, leucina e outros aí. Pode passar. E falando agora das proteínas de transporte, que ajudam a mover substâncias para dentro e para fora das células. As proteínas receptoras são importantes na transferência de sinais extracelulares, como o transporte por hormônios ou neurotransmissores nas células. Distribuição de proteínas de todo tipo nas camadas internas e externas varia bastante, assim como a distribuição de lipídios e assimetria nas membranas. Mostrando aí um corte da membrana plasmática. Ela é fluida, tem aí os fosfolipídios, paralelo ao outro. Ela tem uma passagem seletiva, quer dizer que nem tudo não vai passar, e não quer dizer também que tudo vai passar nela. Tendo aí a parte hidrofóbica, a parte hidrofílica.
ela possui semipermeável. Claro que algumas substâncias ainda vão conseguir passar nessa bicamada, mas a grande maioria dela vai necessitar de uma proteína transportadora para que possa passar essa bicamada, algumas substâncias necessárias à nossa sobrevivência. Pode passar. Os carboidratos de membrana. Os carboidratos associados à membrana devem estar covalentemente ligados a lipídios e proteínas. Por exemplo, aí a glicose e a frutose. Pode passar, Gildênia. Temos aí os glicolipídios. Eles vão ser importantes no glicocálice, na parte externa da célula, reconhecimento de interação entre as células. Consiste em um carboidrato covalentemente ligado ao lipídio. As unidades carboidratos dos glicolipídios frequentemente se estendem para fora da membrana plasmática, onde atuam na sinalização a fim de promover o reconhecimento essencial para as interações celulares. Pode passar, Juliana. Passar aí para a próxima colega. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o glicocálix. É a superfície externa da membrana e é coberta por uma camada rica em hidratos de carbono. O glicocálix tem visível no microscópio eletrônico, sendo constituído pelas cadeias glicídicas das glicoproteínas e glicolipídios da membrana e por glicoproteínas e proteogliconas. Gente, eu peço desculpa que eu não estou enxergando direito. Secretados pelas células, apresenta diversas funções importantes para a célula, sendo uma delas a proteção contra a lesão de natureza química e mecânica. Pode passar, Judênia, por favor. Glicoproteínas consistem em carboidrato covalentemente ligado a uma proteína. Os carboidratos associados são cadeias de oligosacarídeos, geralmente não excedendo um tamanho de 15 unidades monossacáridas. As glicoproteínas possibilitam que a célula seja reconhecida por outras células e proteínas. Ela também pode ter a função estrutural enzimática, lubrificante, transportadora e hormonal. Pode passar, Judênia, por favor. Pronto, aí aqui é um pouco da nossa equipe, que é composto por eu, Judênia, José Romero e Breno. A minha parte era só essa, obrigada. Voltando aqui, né? Algum de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer à equipe? Alguém da equipe quer complementar alguma coisa que esqueceu durante a apresentação? Não, tudo certo, ficou bem claro. Bom, só as minhas considerações, né? Parabéns à equipe. Mas, assim, eu senti um pouquinho ainda de alguns alunos, né? A atenção, o cuidado que um seminário precisa. Claro que tem um nervosismo,
Tem os termos difíceis, né, para que a gente consiga acompanhar, mas faltou um pouquinho, né, de alguns alunos, uma preparação melhor, né? Nós tivemos alguns alunos nessa equipe que realizaram apenas a leitura. Quando a gente coloca em um slide lá imagens, obrigatoriamente é necessário que a gente faça alguma referência àquela imagem, tá certo? Então, assim, porque eu estou cobrando mais um pouco? Porque eu dei um tempo suficiente para que vocês se organizassem. Lembrem-se que a pontuação é de 0 a 8, de acordo com a apresentação de cada um, certo? Parabéns à equipe, mas vocês podem melhorar, eu tenho certeza disso. A dificuldade na leitura, a gente pega, abre lá no nosso computador, os slides, vai acompanhando, né? Podia ter se organizado para os demais colegas saberem até onde ia a parte de cada um, tá bom? Então, isso fica, né, para as próximas apresentações de vocês e para as demais equipes também, as orientações, para que vocês possam cada vez mais melhorar, certo? Certo, professora, obrigada. Próxima equipe, Jean, Keila, Tayane e João Gomes. Tá por aí o pessoal da equipe 3? Estão aqui hoje na aula? Sim ou não? Não, ninguém? Então, vamos para a próxima. Christian, Neirilane, Maiara. Estão aí? Professora, eu estou aqui. aqui. Mas a gente estava preparado só para a próxima semana, a gente não se preparou para essa, não. Não concluímos os slides, não. O de vocês ficou para a próxima semana, foi? Foi sim, tá para a próxima semana o nosso. Certo. E tem alguns alunos que não estão também aqui em aula. Deixa eu olhar aqui, viu? A equipe 1. A equipe 2, peraí, viu? 3, 4. No caso, é de doenças infecciosas, é isso? Lucas, Não, é biogênico. Não, eu tô dizendo É, bioeletrogênico. que vai se apresentar hoje. Vocês é bioeletrogênico. Isso. E a próxima equipe, conteúdo 4. Deixa eu ver aqui, viu? Equipe 1, 2, equipe 3, que é o assunto 1. Derizabeth, Viviane, Joyce e Porfírio. Ficaram para hoje ou para a próxima semana? Professora, boa noite. Boa noite. A gente tinha ficado para hoje, porém, nossa amiga que ficou responsável por apresentar os slides, que é a única que está com o notebook, ela está sem internet lá. Tá Ela certo. mora em Cariús, caiu a internet lá. Agora, Derizabeth, vocês vão ter que ver isso aí, porque só vai ter a próxima semana, né? Sim. Para ela se organizar e vocês não perderem a apresentação. E Certo. a outra equipe de hoje. Deixa eu olhar aqui.
A equipe 3, Jean, Keila, Tayane e João Gomes, estão aí? Boa noite. No caso, nossa equipe ficou para a próxima semana. No caso, Pois então, deixa eu olhar qual é. Tá faltando, eu acho, uma, não? Tem mais alguma equipe que é para hoje? Cinco, 6 e 7. No caso, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 5 apresentações para a próxima semana. São muitas, viu? Mas é assim mesmo. Uma equipe que tinha hoje não tá, né? Não vai. Então, todas as demais é a próxima semana, né? Porque iriam ficar 4. Quem foi que faltou, da Elizabeth? Da equipe de vocês, que tá sem internet? Joyce ou Viviane? Não, ela não faltou. Ela tentou colocar 4 Não, tô dias. dizendo que tá sem internet. É Joyce. Certo. Só que ela tentou apresentar, né? Mas 4 dias é impossível. A internet tá péssima. Então, todas as demais ficam para a próxima semana, não é isso? Aproveitem, ó, são 8 horas agora. Vocês já fazem a o relatório das 2 apresentações de hoje, tá bom? Próxima semana a gente se encontra nas demais apresentações. Obrigada pelas apresentações de vocês, viu? Certo, professor. Obrigado. Tchau. Boa noite. Aproveitem para fazer o relatório, Boa viu? noite. Para não ficarem muitos e vocês não deixarem de me enviar para complementar a nota de vocês, tá bom? Tá certo. Boa noite. Tchau.